Boa noite, turma. Vamos dar início a mais uma aula de Fundamentos da Saúde. Hoje o nosso assunto vai ser processo, saúde e doença. Tá? E é bem interessante, tá? Por conta da situação que nós estamos passando pandêmica. Tá? Então, várias estratégias nós vamos aí associar aí a nossa aula de hoje. Então, vamos voltar aí com o assunto principal, que é o processo, saúde e doença. História natural da doença e fatores que influenciam a saúde e na doença. A história natural de uma doença é o nome dado ao conjunto de processos interativos, compreendendo as inter-relações do agente suscetível e do meio ambiente, que afetam o processo global em seu desenvolvimento, desde as primeiras forças que criam um estímulo patológico, tá, nesse meio ambiente, ou em qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem ao estímulo, até as alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte. Tá? Então, essas histórias dessas doenças, né, que são, na verdade, adquiridas no nosso meio, tá? Por conta de vetores, por conta de contaminações paralelas. Tá? Então, esse processo de saúde e doença ele vai ser muito bem estudado aqui. A história natural da doença, portanto, tem desenvolvimento em dois períodos sequenciados. O período epidemiológico, que é considerado o período pré-patogênico, e o período patológico. Tá? No primeiro, o interesse é dirigido para as relações suscetíveis ao ambiente. No segundo, interessam as modificações que se passam no organismo vivo. Tá? Nós estamos falando no pré-patogênico, tá? São ações, tá? Onde, na verdade, vão ser feitas para evitarem uma doença, tá? Em longa escala, ou uma doença que, na verdade, que seja persistente. Tá? Esse pré-patogênico é pré-patogenia. Ok? Tá? Agora, já instalado, já dentro desse processo, desse período patológico, aí vem a questão do cuidado do tratamento. Tá? É o que nós estamos passando muito, tá, por esse momento hoje. Hoje o Brasil ele está assim, tá, no pico, tá, entre os países aí, tá, quase que em todo o mundo, com o maior índice de morte, tá, voltado aí ao Covid-19. Entendeu? Aí nós vamos falar bastante sobre isso, porque essa matéria ela fala muito sobre um estudo social da saúde, tá bom? Então nós vamos interagir bastante quanto a isso, o que nós já vimos citado antes, tá? O comportamento político-social, tá? Nós vamos falar tudo isso porque é muito importante, tá? Nós estamos discutindo e realmente muito que nós já falamos vai vir realmente à tona, tá? No pensamento de vocês aí com relação ao que está acontecendo hoje. Nós temos aqui o período de pré-patogênese. É a própria evolução das inter-relações dinâmicas, que envolve, de um lado, os condicionantes sociais e os ambientes em outro. Tá? Esse condicionamento social é aquilo, na verdade, que é ofertado, tá, ao cidadão para que ele tenha, na verdade, saúde. Tá? Como diz a Organização Mundial de Saúde. Saúde é bem-estar físico, mental e social. Tá? Se esse cidadão ele não se enquadra em nenhum aspecto desse, ele acaba adoecendo. Tá bom? Então existem os condicionantes sociais e ambientais e de outros fatores, tá? Próprios do suscetível. Aí, até que chegue uma configuração favorável à instalação da doença. Então essa pré-patogênese, tá? Nós vamos estudar todas as ações, tá? que na verdade norteiam antes de acontecer. Tá? A pré-patogênese é isso. O estudo em nível pré-patogênico da produção da doença em termos coletivos, objetivando o estabelecimento de ações de ordem preventiva, deve considerar a doença fluindo originalmente do processos sociais, crescendo através de relações ambientais e ecológicas desfavoráveis, atingindo o homem pela ação direta de agentes físicos, químicos, biológicos e psicológicos, ao se defrontarem no indivíduo suscetível com pré-condições genéticas ou somáticas desfavoráveis. Tá bom? Vamos lá, vamos continuando, vamos fazer o fechamento. O componente social na pré-patogênese poderia ser definido como uma categoria residual, conjunto de todos os fatores que não podem ser classificados como componentes genéticos ou agressores físicos, químicos e biológicos,
Os fatores que constituem esse componente social podem ser agrupados didaticamente com vistas a uma melhor compreensão em 4 tipos gerais, cujos limites não se pretende que sejam claros ou finamente definidos. Vamos agora estudar esses componentes aí. Aí nós temos esses 4 componentes aí, que é o fator socioeconômico, o sociopolítico, o sociocultural, tá? e o fator psicossocial. Então vamos aí, na verdade, definir cada um deles e vamos aí mostrar, tá, cada evento. Os fatores socioeconômicos, nós temos aí o A. São percebidos como os doentios e mais velhos. Tá? Então, esse fator socioeconômico ele vai ser percebido em quem está doente e nos mais velhos. São de 2 ou 3 vezes mais propensos a enfermidades graves. Permanecem doentes mais a miúde. Morrem mais jovens. Procriam crianças de baixo peso em maior proporção. Sua taxa de mortalidade infantil é mais elevada. Então, olha só, nós estamos falando sobre condicionantes, tá? Sobre essa estrutura do fator socioeconômico. Se nós temos, tá, um local que sofre pela pobreza, então tudo que nós citamos agora acaba sendo o quê? Acaba sendo um contexto dentro dessa doença. São percebidos mais doentes e mais velhos. Tá? Aqui nós temos aqui, são de 2 ou 3 vezes mais propensos a enfermidades graves. Tá? É o que a gente está passando hoje. Hoje, na verdade, o Covid, tá? ele até então a gente tem uma ideia, tá, que os mais velhos, eles tendem, na verdade, a morrer, a optar por conta da contaminação, tá, pela própria condição física, tá, e social que eles se encontram. Tá? Mas agora nós estamos vendo que não são só os velhos. Tá? Os jovens também estão passando por isso. Os adultos estão passando por isso. Tá bom? Então, esse fator socioeconômico é muito importante para essa situação da pré-patogênese. Tá? Quando você tem uma condição de boa alimentação, tá? Você pratica exercícios físicos que entra dentro de uma condição social. Tá? Você não tem que estar numa academia para praticar exercício físico. Tá? Você pode caminhar, você pode correr, tá? Você pode jogar bola, você tem que ter um exercício físico. Que esse exercício físico vai ser tá, na verdade, um condicionador, tá, de uma melhora aí nas suas percepções positivas. Ok? Então, essa pré-patogênese, ela tem que trabalhar justamente isso. Não deixar que esses fatores, tá, na verdade, interfiram nesse processo e piore esse processo dessa pré-patogênese, tá, formando patogênio. Ok? Os fatores sociopolíticos: instrumentação jurídico-legal, decisão política, rigidez política, participação, tá, concedida e valorização da cidadania, participação comunitária efetivamente exercida, transparência das ações e acesso às informações. Tá? Então a gente sabe que às vezes é muito difícil. Hoje nós estamos passando por um processo onde o cidadão tem direito a um salário, né, a uma quantia social que é dado pelo governo para que ele possa comer, entendeu? Só que a questão dessa transparência das ações de acesso à informação, tá, de acordo com alguns segmentos, acaba neutralizando essa ação, tá, modifica o comportamento das pessoas. Tá? Pessoas que vão dormir na fila, chegam um dia antes, pessoas que são hipertensas, diabéticas, tá? É grupo de risco, é concentração maciça nas filas, tá? Justamente num período que não pode acontecer isso. Então esses fatores sociopolíticos, eles acabam, né, acabam conturbando todo o nosso processo. A decisão política, na verdade, tá? Hoje nós temos alguns estados, alguns municípios já tentando, né, essa reintegração social, abrindo, na verdade, o comércio, tá, de forma paralela, tá, ou manhã ou tarde, tá, tendo alguns critérios, mas está abrindo, tá, sabendo que o Brasil hoje está com o maior índice de morte, tá, quase do mundo inteiro, tá, bateu os Estados Unidos, tá, e a tendência é piorar. A Organização Mundial de Saúde, ela já alertou quanto a isso, que a gente tem ideia de casos que são notificados, tá, hoje, a última entrevista hoje, tá, de pesquisa,
tá? Você pode multiplicar isso por 15, quer dizer, são números assustadores, tá bom? Então essa situação desse instrumento jurídico legal muito importante, tá? Nós tínhamos um ministro da Saúde que tinha ações científicas, hoje nós temos outro ministro da Saúde que tem uma ação, tá, mais voltada a essa questão jurídico-legal, né, com relação ao quê? Com relação ao que diz respeito ao país, tá, à política do país. Tá? Agora a gente não pode esquecer que existe uma pasta, tá, que é feita para quê? Para, em casos de emergência, ter dinheiro para, tá, matar a fome da população. Tá bom? Isso aí a gente não pode esquecer. Então esses fatores aí são muito importantes, porque eles vêm citando, tá, a rigidez política, né? Às vezes o político ele não abre mão, tá, de uma determinação, acaba prejudicando todo o nosso processo de pré-patogênese, ok? Fatores socioculturais. Passividade diante, tá, do poder exercido com incompetência e má-fé. Alienação em relação aos direitos e deveres da cidadania. Transferência, tá, irrestrita para profissionais da política, da responsabilidade pessoal pelo social. Participação passiva como benefícios, tá, do paternalismo de Estado ou oligárquico, tá? Incapacidade de se organizar para reivindicar. Então esses fatores socioculturais, eles acabam, na verdade, né, sendo desmotivado com tanta pressão política. Tá desmotivado por um lado, desmotivado que eu digo, aquela pessoa que acredita, tá, em uma política social e vê que realmente ela está sendo, tá, ela foi deformada e ela está sendo aí, tá, desfragmentada. Tá? Quando se fala aí, tá, a participação passiva com os benefícios, tá, desse paternalismo do Estado, tá, ou oligárquico, é complicado, tá? A incapacidade de se organizar para reivindicar, entendeu? Hoje, nós vimos lá, dentro dessa lei 8.080, da legislação do SUS, das diretrizes e bases do SUS, tá? Ele fala sobre o Conselho Municipal de Saúde, tá? Que tem a função de, na verdade, nortear isso aí, equilibrar seu termômetro, tá? E observar justamente essas condições, tá? Para que sejam favoráveis a quem realmente precisa. Tá? Então hoje, quem precisa tem que ser ajudado. O Ministério da Saúde tem que ajudar, o governo estadual tem que ajudar e o governo municipal tem que ajudar. Tá? Então todas essas esferas públicas, elas têm que ajudar o cidadão que hoje passa por dificuldade, para que isso, na verdade, não aumente a nossa patogênese e vem aumentando por conta do Covid-19. Tá? Nós estamos observando que o período pré-patogênese quase hoje é patogênico. Tá? Porque cadê as ações? Tá? Nós temos que usar máscaras, temos que usar. Nós temos hoje uma gama de profissionais dentro, tá, dessa linha de frente, estão sendo contaminados, estão morrendo, estão indo a óbito, tá? Por conta, às vezes, até mesmo de materiais de EPI. Tá? Então tudo isso, na verdade, tá, é estudado nessa pré-patogênese. Claro, é uma pandemia, tá? Está, na verdade, o Covid ele está no mundo inteiro, tá bom? Agora, sabendo que alguns países com ações políticas mais efetivas, tá, estão, na verdade, passando de uma forma menos abrasiva, tá, do que aqui no Brasil. Fatores psicossociais: marginalidade, ausência de relações parentais estável, tá, conexão em relação à cultura de origem, falta de apoio no contexto social em que se vive, condições de trabalho, tá, extenuantes ou estressantes, tá, promiscuidade, transtornos econômicos, sociais ou pessoais, falta de cuidados maternos na infância, carência afetiva de ordem geral, competição desenfreada, agressividade vigente nos grandes centros urbanos e desemprego. Tá? Isso aí, na verdade, é uma pré-lista do que, tá, o que a população passa diariamente. Tá? Isso aí que é, na verdade, contextualizado, tá, em algumas literaturas científicas, tá? No nosso cotidiano é normal, nós temos esses fatores aí presentes. Tá? E é muito fator presente na vida de um indivíduo só.
Tá? Então a gente tem que pensar que tudo isso aí vai trabalhar essa doença aí. Agora nós vamos partir para o período de patogênese. A história natural da doença,